Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um bolo da vontade de Deus para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossas obras maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos e a divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 1, continuação do capítulo 16. Luísa deve passar uma terrível prova lutando contra os demônios. Nas profundezas da minha alma, ouvi-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus, a quem tanto insultou, blasfemou, odiou? Ah, é esse Deus imenso que estava ao seu redor. E você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdi, a Deus da sua alma. Quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? Era tamanha pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios para aumentar meus tormentos, vindo por cima de mim. E um me espancava, outro me espetava, e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo. Este se abriu e a chama saiu, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta. Tanto que, para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir a me reanimar. Me fez
entender que não era verdade, que eu tinha vontade de ofendê-lo, e que eu podia saber por mim mesma, pela pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não devia fazer-lhe caso, que, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições, e depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos, quando chegava a extremos, e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Eles tentavam-me, quando de modo que não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que se eu me atrevesse, Jesus Cristo não viria, senão o demônio em tantos tormentos ele havia de me dar, que me levaria à morte, mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas, como confessou que queria absolutamente que eu a recebesse, não podia fazer de outro modo. Eu lembro que às vezes não recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada. Às vezes faziam tais rugidos de dar medo, outras vezes vozes débeis, como se fossem moribundos. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? É impossível. Aqui a Luísa, ela falava que nas profundezas, né, da alma dela, ela ouvia, né, os demônios, né, a repetir para ela, né, que como, como você pode viver sendo inimiga de Deus, né, como que ela podia viver sendo inimiga de Deus, se você sabe quem é este Deus, né, só para ela perguntar para ela, você sabe quem é esse Deus? Que tanto insultou, blasfemou, odiou a esse Deus imenso que estava ao seu redor, e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. A, a perdido, a perdido, o Deus da sua alma. Quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? É o que eles falavam para ela, né? O demônio falava para ela, no fundo da alma dela. Aí ela, que ela falava que era tanta, era tamanha pena, né? Que ela não fazia nada além de chorar, né? Ela fazia ela chorar, que ela fazia, né? Que às vezes ela se começava a rezar, né? Sentia os demônios, né? Para aumentar o tormento dela, né? Vindo, vindo em cima dela, né? Espancava ela, né? Outro espetava ela e outros apertava a garganta dela. E ela lembra que uma vez, quando ela rezava, né, ela sentiu os pés dela sendo puxados para o solo, né? E este, né, se abre, né, e as chamas saíram, né? E que ela lá se adentrava, né? E tal foi o horror, né? Ela sentiu tal horror e a dor, né? Que ela ficou meia morta. Tanto que para se recuperar, né, daquele estado, Nosso Senhor teve que aparecer para ela, né? Vir teve que vir e reanimar ela, né? E fazer ela entender que não era verdade, né? O que ela não tinha vontade de ofendê-lo, né? Que ela não tinha vontade de ofendê-lo, né?
e que ela podia saber, né, por ela mesma, amarguíssima, né, pela pena amarguíssima que ela sentia, né, e que o diabo era um mentiroso, né, e que ela não deveria fazer caso, que por enquanto ela devia ter paciência, né, e sofrer essas aflições, que depois a paz viria, que não sempre falou para ela. E ela fala que isso acontecia, né, em tempos quando ela chegava a extremo, né, e às vezes, né, para colocar em tormentos mais difíceis, né. E ela repete que, no entanto, no momento desse consolo, né, a alma dela se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando ela estava em luta, né, ela voltava ao mesmo estado de antes. Aí ela fala, né, que os demônios, eles tentavam, né, também de modo que não recebesse a comunhão, né, os demônios até tentavam ela, né, no modo dela não receber a comunhão, né, convencendo de que depois da comunhão, né, e dela ter cometido tantos pecados, né, era atrevimento ela se aproximar, né, que era atrevimento me aproximar e que eu me atrevesse, né? Que Jesus Cristo não viria, que nosso Senhor não viria, né? Senão os demônios. E tantos tormentos ele havia de dar. Né? Então eles voltaram a atormentar ela de novo. Que me levaria à morte, né? Mas a mais obediência, né? Vencia a tentação, né? Que a obediência dela vencia a tentação. Aí ela fala que é verdade, que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que ela recebesse, né, ela não poderia fazer de outro modo, né? E ela fala que ela lembra que várias vezes ela não recebia, né? Ela não recebia comunhão, como ela fala aqui, né? Que ela lembra, que ela lembra, né? Que várias vezes, né? Eu lembro que várias vezes não recebi. Né? Ela fala que várias vezes ela não recebia comunhão. E ela também diz que ela lembra também, né? Que às vezes, enquanto ela rezava à noite, né? Os demônios pegavam, apagavam a lâmpada, né? Às vezes faziam tais rugidos de dar medos, né? Outras vezes, vozes débeis que eles faziam, né? Mas como se fossem moribundos. Aí ela fala, mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam, né? Mas quem, né? Quem poderia dizer tantas coisas que eles faziam? E ela fala, é impossível, né? Foi o que eu entendi nessa meditação, né? Amém, filho.